Bom, gente, quem é novo por aqui, tem alguém novo? Se tiver, eu sou Leilane, sou terapeuta ocupacional e eu atendo exclusivamente crianças. E já estou nessa caminhada, já tenho 5, 6 anos. Quem me conhece sabe que eu sou péssima com datas, então realmente é uns 5, 6 anos. É, Sou especialista em psicomotricidade e terminando a minha formação internacional em integração sensorial. Eu trabalho muito com crianças que estão iniciando esse processo do desfraude. Crianças típicas, neurotípicas e crianças neuroatípicas. Beth, você se apresenta um Oi, pouquinho aqui pra gente, é um gente? prazer estar aqui. Obrigada, Leilane, pelo convite. Bom, eu me chamo Elizabeth, sou enfermeira, especialista em uropediatria. Eu atendo crianças e adolescentes típicas, neuroatípicas. E o meu foco é tanto no desfraude como nas disfunções do trato urinário inferior. Então, enurese noturna, encoprese, constipação, incontinência urinária, incontinência fecal, tudo que envolve o sistema urológico, tanto infantil quanto de adolescente também. E aí, assim, muitas pessoas me perguntam: ah, mas você também trabalha com a pega? Gente, é porque assim, tudo começa lá no início, desde a pega incorreta, já vai desencadeando uma série de problemas. Então, eu No caso, a pega no peito. isso, a pega no peito, A pega isso. no peito da E mamada. aí, eu trabalho também com isso. Ao mesmo tempo, eu sou enfermeira e sou empresária também. Ou, sou enfermeira, não, professora. Professora e empresária. Isso. Esses É, adendos a gente acaba esquecendo, né? Essas segundas ocupações. É, Bom, eu selecionei algumas perguntas aqui e, e eu vou fazendo para você. E quem tiver interesse em perguntar também, nós selecionamos perguntas tanto no Instagram da Beth quanto no Instagram da Ineve, que é uma loja de produtos infantis que vende alguns artigos que ajudam, inclusive, no processo do desfraude, quanto aqui no meu Instagram. Nós selecionamos algumas perguntas, mas também fiquem abertos quem quiser fazer essas perguntas agora também, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer, que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando quando escuta, né, uropediatra, enfermaria uropediatra, quando eu devo procurar uma então, enfermeira uropediatra? é, o enfermeiro uropediatra, primeiro de tudo, vou contextualizar um pouco para entender, porque é uma área, né, bastante nova no Brasil, mas bem conhecida fora do Brasil. E é um enfermeiro que ele precisa ter uma prática avançada, ou seja, ele precisa ter um conhecimento específico na área, ter uma pós-graduação no Brasil, até o momento é só o mestrado, não tem especialização. E aí, o que que acontece? O enfermeiro pediatra, nós trabalhamos com o fisiológico, né, do sistema urinário aí, tanto na minha área, né, da criança e do adolescente. Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente vai fazer uma consulta, quando a gente chega uma criança, um adolescente que está passando por algum desses problemas do sistema urinário ou do sistema intestinal, né, o conhecido aí como o intestino preso, né? Infecção de urina recorrente, faz xixi na cama, todas essas questões, eles chegam até nós porque nós trabalhamos com a mudança de hábitos, as mudanças comportamentais, mas somente de forma fisiológica. Quando chega uma criança que ela já tem as questões neuroatípicas envolvidas, ela é encaminhada também, né, para o pessoal da terapia ocupacional, que não é a nossa especialidade, vai para o psicólogo, faz toda uma ligação aí multidisciplinar, porque para a gente chegar ao objetivo final, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, cada um na sua área. Então, o enfermeira uropediatra, a gente trabalha justamente na mudança comportamental com foco fisiológico. A gente vai utilizar o que o nosso organismo, independente se é uma criança neuroatípica ou uma criança típica, o que acontece de forma involuntária do organismo. Então, a gente trabalha e utiliza isso a nosso favor para alcançar o objetivo final. Por exemplo, o desfraude, né, que é o tema de hoje. Perfeito.
E já que a gente está falando, né, abrimos o tema, a gente veio falar dos desafios, né, do desfraude. O primeiro desafio e a primeira pergunta que surgiu muito aqui, acredito que aí também, e na Ineve, quando que eu devo começar o desfraude? Qual idade que eu percebo que a minha criança pode começar o desfraude, que a gente espera que ela esteja começando o desfraude, e até qual é a idade que a gente considera na faixa natural que essa criança tem para se desfraudar completamente? Então, o desfraude, geralmente, ele acontece aí a partir dos 2 anos. É quando nós começamos a observar os sinais de prontidão, iniciando ali de uma forma mais recorrente. E é considerado o desfraude completo, né, o treinamento esficteriano completo até os 5 anos de idade. É natural que nesse período ocorram alguns escapes. Vamos supor, a criança saiu das fraldas com 2 anos e meio, né? Teve ali o treinamento esfincteriano, o treinamento intestinal, né? Do esfíncter anal ali, com 2 anos e meio. Mas até ela completar 5 anos, é natural que uma vez ou outra ocorram os escapes, tanto urinários quanto fecais, porque a criança ainda está em processo de maturação, tanto ela quanto o organismo dela. Então, isso é normal de acontecer, né? E só para quem ainda, que quem está aprendendo os termos também, né? Eu acredito que tem muita mãe e pai aqui. Controle esficteriano, gente, é o controle do músculo que é responsável em liberar o xixi e o cocô, né? Então, essa consciência de fazer, de liberação e de prender o xixi e o cocô que a Elizabeth está falando. O que não é legal da gente fazer no desfraude, que pode acarretar em algum problema ou no atraso. E quais são esses problemas que é comum de encontrar quando tenha um encaminhamento errado no processo do desfraude? Então, um dos erros mais comuns é os responsáveis, né, os pais, os responsáveis projetarem na criança toda a ansiedade que eles sentem, às vezes por uma pressão ali social mesmo. Ah, meu filho desfraudou com tantos anos, meu filho desfraudou com tantos anos, e a pessoa se sente pressionada em fazer o desfraude da criança. Só que cada criança, independente da fase de desenvolvimento dela, ela vai adquirindo o processo de amadurecimento do organismo dela. Então, aos poucos, ela vai demonstrando esses sinais de prontidão. É importante falar também que esses sinais de prontidão, às vezes, para a gente realizar o desfraude, não são todos os sinais de prontidão que aparecem. Às vezes são 3, são 4, ao todo são 20 sinais. Então, nem sempre vão ser todos os sinais que vão estar presentes. E aí a gente já começa a fazer ali um desfraude de acordo com o que a criança vai apresentando. Então, cada criança tem a sua faixa etária, a sua idade, que ela vai demonstrar que ela está pronta para aquilo. Não precisa de pressão. Então, um dos principais fatores assim que acarretam nesse problema que surge no desfraude é a gente projetar, os pais, né, os responsáveis projetarem essa ansiedade, essa pressão na criança. Então, começa a forçar a criança a usar o banheiro, aí fazer cocô, fazer xixi no vaso, querer tirar a fralda e a criança não querer que aquela fralda seja tirada dela, porque ali às vezes é um porto de segurança que ela tem, ela se sente segura com aquela fralda, então querer tirar na marra aquela fralda. Então ali é como se fossem quebras de vínculos, né? É como se fossem quebras e acaba, de certa forma, traumatizando essa criança. E aí, por exemplo, quando ela se vê diante do pinico, por exemplo, ela vai sentir medo. Ela não vai se sentir confortável em usar. Então, gerou um trauma. E para a gente conseguir quebrar isso, vai ser um processo um pouco mais demorado e um pouco mais complicado. Então, é importante respeitar esse momento, o momento em que essa criança esteja preparada, realmente com o organismo dela, com ela mesma, para a gente começar esse desfraude. É um preparo físico, emocional, cognitivo, né? É um preparo envolve muitos pré-requisitos, né? E um preparo da família também, né? Para aquele momento, que é um momento muito importante.
é um momento que gera um pouquinho de dor de cabeça, né? Gera. Que, querendo ou não, pode ser que erre ou que passe no local errado, né? É, E ser levado com leveza, para que a isso. criança não sinta culpa ao fazer o xixi fora, ao fazer xixi no chão, né? E que ela tenha um relacionamento afetivo e lúdico, bem divertido com o vaso, que aquele lugar seja um lugar seguro para ela se sentir confortável, né? Por exemplo, xixi na cama. É algo que às vezes causa muito estresse, né? A gente vê que é recorrente em muitas famílias. A gente vê até em artigos científicos, por exemplo, trazendo um pouco, né, sobre o que a ciência diz. Várias crianças que às vezes são punidas. Então, ela acorda de madrugada, é acordada porque fez xixi na cama e fica o resto da noite em pé. Ou então, não é trocado o lençol, a coxa de cama ali para a criança, então ela é punida. E aquilo vai gerando certos traumas, vai gerando, né, um desespero na criança. Então, toda vez que ela pensa naquilo, em vez dela se sentir acolhida, ela sente medo, ela chora, e quando pensa em fazer xixi já é um processo traumático, ela sente um sofrimento antecipado, né? Uma ansiedade por algo que é fisiológico. A ecoprese, você pode dar uma definição rapidinha para a gente do que é ecoprese e se isso tem um pouco a ver com esse processo de acelerar e colocar mais ansiedade nesse processo de fraude? Sim, acontece muito. O que que acontece? Às vezes a criança, ela tá ali querendo fazer o cocô. E aí os responsáveis querem forçar que ela faça ali no pinico, sendo que às vezes não é o momento que ela está preparada. É uma série de fatores, né? Mas eu vou trazer esse em específico. E aí quer forçar, quer que vá tirar a fralda na marra ali, vai fazer cocô no pinico, no vaso e tudo, e não se sente preparado. Então, ao invés dela relaxar, ela conseguir relaxar para o cocô sair, né? Ela conseguir se sentir confortável, ela vai prender. E aí, quando ela prende, automaticamente aquela vontade ela vai passando. Aos poucos, mas vai passando. Só que tudo é treinável. O organismo dela vai ser treinado ao quê? Se toda vez ela tiver esse reflexo de segurar esse cocô, ela vai adiando a vontade de ir ao banheiro, vai adiando, e consequentemente esse cocôzinho vai ficar preso ali no reto, vai ficar preso ali no final aonde deveria sair, ele fica preso. E aí, toda vez que ela sente vontade, vai ser liberado ali um bolo fecal, que é o cocô, né? Quando tá no intestino ainda, vai trabalhar o organismo dela naturalmente com os movimentos peristálticos, que é esse movimentozinho aqui que o intestino faz. Vai chegar esse cocôzinho novo, mas de uma forma mais líquida, vai passar em volta desse cocô que já estava antes durinho ali, e vai ter essa perda na cueca, na fralda, e aí, consequentemente, para essa criança conseguir fazer a liberação, a gente precisa recorrer a outros processos, né? Por exemplo, uma lavagem ou esqueci o nome. Uso, já ouvi falar de uso também de laxantes. Laxante, mas Ah, que coloca, eu me esqueci o nome agora, fugiu da minha mente, né? De glicerina, supositório de glicerina para ajudar a fazer essa liberação. Então, algo que era tão fisiológico, tão natural do organismo, que todos os músculos estavam ali, tudo trabalhando de forma involuntária, porque a gente não precisa pensar para acontecer, acontece naturalmente, acaba sendo algo que tem que ser manual. E aí, essa criança acarreta um trauma, acarreta a dor, acarreta a ansiedade e vai acarretando uma série de fatores. E até a falta de segurança que ela sente nas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, assim, é algo que vai afetando tudo. E aí, esse é o conceito de Ecoprese, né? Outro fator muito importante na Ecoprese, que é algo o que eu trabalho bastante, é a questão da ingestão hídrica. Muitas crianças não bebem a quantidade de líquidos que precisam. Então, naturalmente, essa criança vai ter uma constipação funcional, que é o intestino preso,
e ali, com o decorrer do tempo, vai adiando o uso do banheiro, porque o intestino preso vai sair um cocôzinho mais duro, ela sente dor, ela vai adiar o uso do banheiro, esse cocô vai ficar ali, vai ficar travando, travando, e aí vira uma encoprésia. E o que que eu faço? O que que você recomendaria aos pais que começam a perceber que essa criança está segurando, está cada vez segurando mais, ainda não virou algo muito extenso de semanas, até porque, né, quando você começa a perceber que essa criança está segurando, envolve também muita alimentação também, né, Beth? Assim, como a quantidade de fibras que essa criança vem, que eu sempre acabo solicitando a ajuda da nutricionista para me ajudar nesse processo, quando eu percebo que vem da alimentação. É, mas o que que você recomenda quando os pais começarem a perceber que essa criança está segurando mais de 1, 2 dias e que está começando a sentir dor, antes que essa dor vire algo traumático e que venha precisar de uma ajuda maior, que seria, né, um terapeuta ou supositório, né? O que fazer antes de chegar no supositório, no laxante? Então, primeiro de tudo é analisar e observar se essa criança está bebendo a quantidade de líquidos que ela precisa. Então, por exemplo, quando geralmente a criança chega até mim, a gente faz um cálculo de acordo com a idade, de acordo com a metragem, de acordo com o peso, para saber quanto que essa criança precisa ingerir de líquido no dia a dia dela. E aí a gente faz essa distribuição de líquidos durante o dia e durante a tarde, e à noite a gente diminui essa quantidade de ingestão para não acontecer enurese noturna, que é algo que às vezes acontece muito, que fala assim, ai meu Deus, eu não bebi água suficiente durante o dia, eu vou ter que beber água à noite. E aí vem a enurese noturna. Então Eu aí a gente... Hã? já veio uma pergunta aqui, eu vou salvar ela aqui. Tá. A estresse noturna seria o xixi noturno. Isso, o xixi na cama, né, à noite. E aí a gente faz essa distribuição e a gente começa a ver se essa criança está bebendo água o suficiente. Bebeu água o suficiente, é natural que esse cocô ele pareça uma salsichinha. Se ele não está parecendo uma salsicha, com certeza a quantidade, primeiro, de água não está sendo suficiente e, segundo, a alimentação também. Então, entra aí os alimentos que ajudam, né? Dão suporte para ajudar aí no movimento peristáltico, que é esse movimento que o intestino faz, para sair um bolo fecal ali tranquilo, suave. Primeiro, esse bolo fecal precisa estar hidratado, para não doer. Beth, Segundo, que é o cocô, né? Uhum. uhum. Pode falar, pode falar. Segundo, precisa ter fibras, né? Manga, mamão, melão, melancia. Todas essas frutas que têm água ajudam, né? A hidratar esse cocô. Uhum. Beth, perguntaram aqui, quantos ml de água devemos ofertar para crianças de 9 e 2 anos? 9 meses e 2 anos. 9 meses, Acho que são de 9 meses e de 2 anos. de 2 E anos. aí a gente precisa calcular de acordo com o peso dessa criança também, que aí vai influenciar, né? Aí é algo mais específico, né? Que a gente precisa tá ofertando, que a gente precisa estar calculando direitinho para conseguir dar uma precisão correta. Uhum. E aí, só voltando um pouquinho, as fibras vão ajudar, só que, por exemplo, quando a gente pensa, às vezes, em fibra, a gente pensa muito em aveia, né? Que é farelo, que ajuda ali a soltar. Só que a aveia, ela é um alimento que é um pouco perigoso, porque se a gente oferta muita aveia, mesmo misturado nas frutas, e não ingere a quantidade adequada de água, faz o efeito rebote. Então, ao invés de soltar, prende. Então, a gente precisa estar atento também à alimentação, né? Ter esse suporte, essa orientação de como fazer, quais os alimentos seriam ofertados. E aí, depois que a gente observa ali que a quantidade de água tá certinha, que o cocô, que a alimentação tá certinha, esse cocô é natural que ele saia em formato de salsicha, hidratado e sem dor. Se está com dor, a gente precisa o quê? Um mantra que eu ensino, que já entra aí, eu acho que em outras questões, que a gente vai levar essa criança no banheiro, a gente vai utilizar o fisiológico dela, que é o quê? O reflexo gastrocólico.
Então, a gente vai começar a ensinar tanto desde treinamento esfinteriano ou uma criança que está com constipação, a ir ao banheiro toda vez após as grandes refeições. Por quê? É um processo natural do organismo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é aquela pessoa que geralmente é chamada de pato, né? Comeu, já vai para o banheiro. Isso é um reflexo natural do nosso organismo, chamado de reflexo gastrocólico. Então, depois de grandes refeições, aumenta-se os movimentos peristálticos do intestino e vem a vontade de fazer cocô. Então, a gente utiliza isso ao favor, tanto para fazer o desfraude, começar o desfraude ali do cocô, quanto quando a criança está com constipação. E aí é algo natural, que a gente está treinando o organismo da criança, mesmo sem ela perceber, sem ela pensar. Isso acontece também, fazendo já um parênteses, com crianças autistas. Então, não é algo que só com crianças, né, com as outras crianças que funcionam, com todas as crianças, porque é algo natural do organismo. Descartamos a questão fisiológica, não tem nenhum problema fisiológico, então é algo que vai acontecer naturalmente. Legal. Me perguntaram sobre como saber, né? Então, aí vem os principais sinais de não, você falou com cerca de 20, né? Saber que a criança está pronta para o desfraude. Então, vamos supor aqui, não só uma criança que tenha. Tá dando para escutar? Tô só falando que a salva a live. Então, vamos supor que a criança ela tenha dificuldade aí de ter a imitação, de ter a questão da socialização. Então, é algo que vai ocorrer naturalmente na maioria das crianças. Por exemplo, a criança ela começa a fazer xixi ou fazer cocô e fica irritada com aquela fralda molhada ou com cocô, já pede para tirar. Isso é um sinal de prontidão forte, porque significa que aquela urina, que aquele cocôzinho já está incomodando ela a ponto dela pedir para trocar a fralda. Uhum. Segundo, ela se esconde para fazer essas necessidades fisiológicas. Ela se esconde, ela vai ali para um cantinho, ela quer um cantinho reservado para ela fazer. Isso é um sinal de prontidão importante também. Ela já sabe indicar que ela quer fazer um xixi, que ela quer fazer um cocô. Então, significa que ela já está preparada e ela já entende que aquilo é algo natural e que ela precisa fazer. Né? E ela sabe indicar que ela está com aquele desejo de fazer. Então, esses são sinais de prontidão importantes também e que são independentes da imitação ou da curiosidade de saber como que ocorre com os responsáveis ali. Né? São fatores importantes. A criança ela já consegue ter um momento ali de pelo menos ficar 3 minutos, 5 minutos quieta fazendo uma mesma atividade. Então, isso é algo que chama atenção também. Né? Significa que o organismo dela já está mais ou menos pronto para iniciar aquele processo. Legal. Perguntaram aqui também se a criança estar falando é importante para o desfraude, ou se o desfraude pode acontecer independente da fala. É independente. Por quê? É algo fisiológico. Gente, quando falo em algo fisiológico, ele não depende, né, da questão cognitiva para funcionar. Então, assim, se a criança tem um atraso ali na fala ou algum outro atraso, é independente, é algo que naturalmente vai acontecer. Então, igual eu mencionei aqui, o reflexo gastrocólico, que a gente usa em favor ali do começar o treinamento esfinteriano, que é o processo de desfraude, é algo que vai acontecer ela pensando ou não. É algo natural do organismo. Quando, lembrando mais uma vez, não tem nenhum problema fisiológico acontecendo. Por exemplo, uma mielomeningocele é algo que a gente já precisa de um outro aporte que só essa mudança comportamental não vai funcionar. Mas quando tá tudo certo, né? E mesmo a criança não falando, a criança não tendo essa questão, a gente consegue fazer o organismo dela trabalhar, né, em favor do desfraude. Então, assim, independente se a criança fala ou não, a gente consegue fazer esse treinamento esfincteriano e esse processo de desfraude. Perfeito. A gente já deu várias dicas, né? Teve uma pergunta que foi específica, que é como saber que é o momento de fraldar a criança mais de 4 anos, TEA, seja
do espectro autista e não se comunica. Então, tudo isso que você já falou já dá base, né, para saber se a criança fica paradinha por mais de 5 minutinhos, brincando no só brinquedo, se ela se esconde, né, se ela fica muito tempo com a fralda seca, né? Então, tem mais alguns que você gostaria de citar? Mas são esses, né? Esses são os que acontecem em comum, né, geralmente, e que já indicam, dão indícios de que a criança ela consegue. E também a questão do motor, né? A criança consegue sentar, a criança consegue, né, ter essa questão dela segurar o próprio corpo. Então, também tá tudo certo, a gente consegue fazer esse treinamento. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Comecei o desfraude noturno. Até 2 semanas estava sem escapes, mas começou a fazer muito xixi durante a... É normal? O que que eu faço? Então, se essa frequência desses escapes são diárias, por exemplo, toda noite essa criança está perdendo xixi, então significa que talvez a distribuição, o bem provável é que essa distribuição de líquidos esteja sendo de uma forma equivocada, né? Então, por exemplo, às vezes essa criança ela tá tomando um copo de leite antes de dormir, um copo de água, chá, alguma coisa ali que faça o músculo da bexiga, que é o músculo detrusor, trabalhar no período noturno. Então, se essa criança ela tem uma dificuldade de acordar, geralmente é o que acontece com toda criança abaixo de 5 anos, acordar para querer fazer xixi, né, durante a noite, ela vai perder essa urina na cama. Né? Então, não é normal, não é o esperado que aconteça todos os dias. Uma vez ou outra é o esperado. Então, é importante ver essa distribuição de líquidos. Se está sendo distribuída bem entre o período diurno, né, e o período noturno, a gente diminuir consideravelmente a quantidade de líquidos ofertados após as 18 horas. Seria uma opção a gente ou tentar observar esse horário que a criança faz o xixi noturno e ajudá-la a levá-la no banheiro e fazer as atividades noturnas, esse processo do xixi noturno no banheiro? O indicado não é a gente fazer acordar a criança. Por quê? Se o organismo dela está recebendo muito líquido nesse período noturno, ele consequentemente ele vai continuar trabalhando. Lembra que eu comentei que são coisas involuntárias que acontecem? Então ela não precisa estar acordada para o organismo trabalhar. Agora, se a gente coloca esse hábito dela continuar bebendo muito líquido no período noturno e acordar durante a madrugada, acarreta em outros problemas, né? Porque ali durante o sono tem a liberação dos hormônios, né? Do crescimento, o relaxamento, tem as etapas do sono, né? O sono REM, os sonos que são importantes. Então, se a gente acorda essa criança, a gente está atrapalhando, de certa forma, o desenvolvimento dela. Então, é importante a gente treinar ali o organismo a receber menos líquidos durante o período noturno para ela conseguir ter uma qualidade de sono adequada. Já fui pensando em várias clientes aqui. Criança faz cocô em pé e não aceita entrar no banheiro. O que fazer? Isso é interessante, porque a gente tem que ir lá na raiz do problema. Porque qual será o motivo dessa criança fazer esse cocô em pé? Será que ela tem alguma dificuldade em sentar? Será que o ambiente que está preparado para recebê-la é o ideal para ela? Vamos supor, se é um penico, se ela não se sente confortável dentro do banheiro, vamos ver um outro ambiente, um quarto, onde é mais espaçoso, mais arejado, para a gente começar a ensinar o organismo dela a trabalhar ali num penico. Depois, é um passo de cada vez. Depois a gente vai para o banheiro, que é um local menor, mais fechado, né? Então a gente vai aos poucos fazendo esse treinamento. Ou se é um vaso sanitário. Esse vaso sanitário tem um redutor de assento, tem um apoio para os pés, para essa criança se sentir relaxada. Porque o momento do cocô, ele não é simplesmente o momento do cocô, é um momento do relaxamento. E ali, dentro da nossa pelve, nós temos algo chamado de assoalho pélvico, que é toda a musculatura
que segura ali os órgãos que estão localizados dentro da pelve. Então, a bexiga, os órgãos reprodutores masculinos, femininos, todos os órgãos que estão ali localizados. Quando a gente senta, a criança senta e faz aquele ângulozinho com a perna de 45 graus, significa que todas essas tramas musculares, elas se relaxam. É como se fosse uma redinha mesmo. Ela se abre, ela relaxa. E quando relaxa, ela consegue ter o relaxamento do organismo dela para sair o cocô e até o xixi com clareza. Então, o ambiente ele também precisa ser propício para essa criança, né? Se ela tá fazendo cocô em pé, a gente tem que descobrir o porquê que ela tá fazendo em pé. E aí a gente precisa de uma investigação, uma consulta mais detalhada para descobrir o que que tá acontecendo e como que a gente consegue fazer ali para que essa criança se sinta à vontade de utilizar o sanitário ou o pinico. É por isso que alguns profissionais, eles inclusive indicam, né, o bebezinho, quando começa a fazer o cocôzinho, colocar ele na posição em que fique com as pernas no ângulo de 45 graus, né, que você falou. Isso, porque ajuda mesmo os movimentos peristálticos ali de intestino a funcionarem, a relaxar toda essa musculatura. É algo assim tão natural, né? Que quando a gente tá, eu incluo nós adultos também, quando nós estamos num ambiente propício e com toda a musculatura relaxada, é algo natural, é algo tranquilo, é algo fisiológico. Então a criança precisa disso também, desde quando é nenenzinho. E Beth, se eu tenho uma criança que ela consegue sentar no piniquinho, ela consegue fazer o cocô sentado, mas ele só consegue liberar quando coloca a fralda e senta, qual seria a indicação? Permitir com que essa criança ir mostrando para ela essa interação com o vaso, com o pinico, ou deixar ela se explorando aos poucos? Desculpa, eu não entendi o iniciozinho, falhou um pouquinho no início. A criança, ela consegue sentar, ela senta para fazer, mas ela precisa de estar usando fralda para fazer o cocô. Então, aí é importante a gente usar o reflexo gastrocólico, porque é algo que ela vai sentir à vontade ali no momento. Se o organismo dela está adaptado a utilizar esse reflexo, ela vai sentir à vontade naturalmente. E aí é importante a gente fazer a presença nossa ali. Então, como o responsável, como o responsável dessa criança, o pai, porque ela vai se sentir mais segura. A fralda traz a segurança. Agora, se a gente substitui essa segurança para o responsável, ela começa a se sentir segura, independente do ambiente, independente dela estar com fralda. Então, a gente precisa fazer essa troca, né, de segurança. E aí, é se fazer presente, ó, você vai fazer cocô, mas eu vou estar aqui do seu lado, tá bom? Coloca o piniquinho ali do lado do vaso, senta ali na tampa do vaso e fica conversando com ela, fica ali trazendo esse conforto, essa segurança, que aí ela começa a se adaptar aos poucos com o pinico, com o ambiente, e aí ela traz essa segurança de começar a relaxar. Não necessariamente tira a fralda de uma vez e Não, manda sentar. não. Que aí, se a gente faz isso, ela quebra a segurança que ela tem ali, e aí gera um trauma, gera dificuldade, aí vão surgindo outros problemas. Criança faz. Foi. A última pergunta que me mandaram foi essa, né? Então, geralmente as perguntas que vieram são sinais de prontidão, com que idade começar, qual é a idade limite, né? Quem tiver qualquer dúvida também pode enviar para nós, mas fiquei muito contente com essa troca valiosíssima e vai ficar salvo. Para quem não assistiu o início, vai ficar salva a live. E acredito que quem tiver pergunta, a gente vai mandando, que eu estou enrolando aqui para a pergunta chegar. Porque é realmente, olha, ó. E quando a criança está com quase 6 anos e ainda faz xixi à noite na cama. Então, aí é o que a gente precisa investigar, né? Entender o porquê que ela tá fazendo xixi na cama. Olha, tem algo que é muito importante, que inclusive é a minha dissertação de mestrado, que existem alguns alimentos chamados irritantes vesicais.
Gente, isso é muito importante, porque tem crianças que têm essa sensibilidade a esses alimentos e tem crianças que não têm. Esses alimentos são divididos em quatro categorias, que são os chocolatados e os chás, os cítricos, os cafeinados e o cafeína. Tem crianças que elas automaticamente, crianças e adultos também, que eles têm essa sensibilidade. Então, quando ingere esse líquido, né, ingere algum desses alimentos que a gente chama de potencialmente irritantes vesicais, o detrusor, que é o músculo da bexiga, ele começa a fazer isso aqui, ó. E aí ele fica desse jeito o tempo todo. E aí quando chega no período noturno, que é o período de relaxamento do corpo, que a pressão tende a descer, é algo natural do organismo, é, a bexiguinha dela, se ela ingeriu e ela tem essa sensibilidade, a bexiguinha dela fica tremendo. E ali, naturalmente, ela perde esse xixi. Tanto à noite ou durante o dia, existe algo chamado urgência miccional, que essa criança ela vai correndo para o banheiro, ela não consegue segurar esse xixi, ela sente essa urgência de chegar no banheiro. Então, às vezes, é causada por uma sensibilidade a algum desses alimentos. Então, assim, a gente precisa investigar, fazer uma investigação completa. Além que estão totalmente ligados à enurese noturna. A enurese noturna, quando a criança, que é a perda de xixi durante a noite, está envolvida ali o fator emocional completamente. Então, se essa criança ela se sente pressionada, se ela se sente amedrontada, se ela sente medo, às vezes ela acorda de madrugada e tem medo de ir ao banheiro, e aí ela perde esse xixi na cama. Então, são diversas possibilidades que podem acontecer aí para essa criança ainda estar perdendo esse xixi. E lógico, mais uma vez eu ressalto, a gente precisa fazer um exame físico para saber se não tem nenhum comprometimento fisiológico também aí, né? Beth, eu acho que teve uma interferência aqui e na hora que você estava falando os alimentos, saiu o áudio. A Helene aqui pediu para repetir quais são os alimentos. Ah, eles são divididos em quatro categorias, né? São cítricos, são chocolatados, os cafeinados e os carbonatados. Chocolatados e chás. Que aí entra os carbonatados, refrigerante, água com gás, bebidas gaseificadas. Entra os chocolatados, tudo que envolve chocolate. Cafeinados, cafeína, tudo que envolve cafeína, tanto quanto refrigerante de cola, né? Conhecido Coca-Cola, que tem cafeína também. E os cítricos, frutas cítricas, tudo que envolve aquele azedinho na boca. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu subir um pouquinho. O dos 6 anos já foi. E quando a criança vai para a escola e para babar e só fica sem fralda em casa. E tem 3 anos e 6 meses. Usa fralda para dormir ainda. E aí ela vai para a escola e fica com a babá durante o dia, é isso? Acho que é isso. Vai para a escola e fica com a babá e só fica sem fralda em casa. E tem 3 anos e 6 meses. Usa fralda para dormir. Então, aí é um fator importante, que é uma das coisas assim que a gente procura trabalhar bastante, que é como que ocorre esse processo de desfraude na escola. Os profissionais da educação, eles precisam trabalhar assim, ó, entrelaçados com nós, né? Tanto terapia ocupacional, enfermagem, uropediatria. Por quê? Como que ocorre esse processo de desfraude na escola? A criança, vamos supor, em casa, no passa o final de semana, ela consegue ir ali ao toalete, ela tem o aporte, ela sente vontade, tem alguém para estar ali, os pais responsáveis estão ali, vão, levam ao banheiro, ela se sente confortável e tudo. Chega na escola, o vaso sanitário é alto, as perninhas ficam balançando, a criança não se sente segura para usar esse banheiro, né? Esse vaso sanitário, ela sente medo, ela prende esse xixi, retém esse cocô. Então, na mente dela, ou então, né, com a pessoa que fica com ela, não tem talvez esse preparo, né, não entende muito bem como funciona esse processo de desfraude, a mente da criança começa a ficar um pouco bagunçada em relação ao que ela tem que fazer
se ela tem que usar fralda, se ela não pode usar fralda. A fralda é a segurança dela, é o que ela precisa para ela fazer, a necessidade fisiológica que vai vir. Então, para ela fica confuso. E para o organismo dela também, porque uma hora o organismo tem a fralda para evacuar e uma hora não tem. Então, a gente precisa analisar como que está ocorrendo esse processo de desfraude na escola. Uma das coisas que eu costumo colocar, que a gente costuma dar, é o incentivo para a criança, para o pai responsável levar na escola. E esse incentivo fala da importância dessa criança, quando sentir vontade de ir ao banheiro, ela tem a liberação e tem um acompanhamento, por exemplo, para crianças muito pequenas para ir no banheiro. Então, automaticamente, o professor, o responsável, né, a monitora, entende que aquela criança tem essa necessidade e ela precisa desse processo. Infelizmente, às vezes acontece ali somente com aquele pequeno paciente, aqueles poucos pacientes que a gente tem e acompanha. O que eu gostaria que acontecesse com todos, né? Que a gente conseguisse ali ter esse processo, esse treinamento com todos os profissionais para conseguir ali ter esse processo de desfraude com todas as crianças, né? Anésia Nunes está perguntando. A minha neta se esconde na hora de fazer o cocô. O xixi ela faz no troninho ou no vaso. E aí é interessante porque ela já demonstra que, de certa forma, a gente consegue já iniciar um treinamento esfincteriano anal, né? Que é do intestino ali. A gente já consegue começar a fazer esse desfraude do cocô. Então, interessante começar a utilizar aí o reflexo gastrocólico para essa criança, que é algo natural que o organismo dela vai ter, é um momento que ele está trabalhando ali, né, com o intestino, para começar a fazer esse treinamento do desfraude do intestino, né? Do cocôzinho. A Mafê comentou aquela pergunta anterior que você respondeu. Ela falou que é isso mesmo que ela está fazendo no final de semana em relação à fralda. Mas a escola está ajudando, a escola está me ajudando, mas manda ele de volta de fralda para a perua e chegando na babá e faz xixi no banho. Mas depois põe a fralda para dormir e em casa chega de fralda. Então, aí é interessante ver como que acontece, né, esse processo na escola, se tem o aporte necessário para acompanhá-lo até o banheiro e como que é esse vaso. Se ele se sente confortável e seguro, né, para utilizar o vaso e em casa a gente diminuir essa quantidade de líquidos durante a noite também. Tem uma proposta muito interessante que eu gostei muito e foi assim que eu conheci a Ineve. Que é uma fraldinha que ela segura os escapes. Né? Então, eu geralmente converso com os pais de que quando a criança já está fazendo o controle do esfíncter, segurando o xixi, e os escapes eles vão acontecer, então algumas pessoas por exemplo, se a escola está levando, está colocando a fraldinha com medo que a criança tenha escape nesse período entre o transporte da escola para casa, seria uma forma interessante de usar a cuequinha que segura esse escape, ou seja, vai acontecer, pode ser que aconteça o xixi, mas que não vai sujar o ambiente onde a criança está. Então, seria uma proposta muito interessante colocar a fraldinha que realmente ela tem três camadinhas para segurar. Ela não segura o xixi inteiro. Então não é uma fralda, é uma cuequinha para segurar os escapes. Então, esse seria uma recomendação que eu faria. E é uma ótima opção, né? Traz a segurança e evita, né, que os escapes sejam ali na roupa, né? Isso, não confunde, né, a cabeça. Continua Uhum. vendo que tá vestindo uma cuequinha. E essa confusão que você falou, que é uma hora cueca, outra hora fralda, uma hora fraldinha, calcinha, outra hora fralda. E aí ela fica nesse, ai, aonde que eu vou? O que que eu tenho que fazer onde eu posso? Né? Então é uma proposta bem legal. Daí tiramos e colocamos só no horário de dormir. Aí ela agora tá só colocando a fraldinha no horário de dormir. É porque eu tô passando e eu tô vendo o relato agora. Baixando, eu acho que estamos aqui. Pensei nisso, mas não sabia se era viável. Vou comprar já. Pronto. É isso.
É isso, gente. Nós fechamos 50 minutos de conversa. Foi muito legal estar com vocês. Para quem está chegando agora, a live vai ficar gravada. Quem tiver mais perguntas, vocês podem ir deixando para a gente nos directs, que conforme for aumentando as perguntas, a gente faz uma outra live. Foi muito legal, Beth, estar aqui com você. Estou muito orgulhosa desse bate-papo, muito feliz com a troca, né, de informações. É muito legal ver o quanto que as profissões elas se complementam. E caso vocês tenham dúvidas, nós estamos de portas abertas para receber vocês. Gente, um abraço, um beijo, até a próxima. E é isso. Muito Tchau. obrigada, foi um prazer, foi maravilhoso e que venhamos ter mais trocas assim, né? E qualquer coisa que precisarem, estamos aí disponíveis. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.